Quando a gente recebe uma criança na escola, é um mundo que se inaugura. E um mundo não só de possibilidades, mas também de direitos a viver plenamente essa infância e também de responsabilidades para nós adultos. Fazer educação, e especialmente fazer educação infantil, é estabelecer um compromisso muito intenso, muito inteiro, muito atento ao que significa você acolher a infância. Quem são essas crianças? Quais são as possibilidades que elas têm de viver a sua experiência na relação com a matéria, com os sentidos, com os desejos, com o que ela sonha, enfim, com as linguagens. Quando a gente pensa no nosso compromisso, na nossa responsabilidade como diretor, como professor, como educador numa escola, a gente tem que pensar, acho que primeiro, qual é essa concepção de infância que a gente tem, ou de infâncias, né? Porque isso vai guiar todas as escolhas curriculares, que espaço é esse que essa criança vai ter possibilidade de visitar, de conviver, de ter esses primeiros encontros com a natureza das coisas, de fazer as primeiras perguntas, né? E claro que essa concepção precisa guiar as escolhas não só curriculares, mas metodológicas, porque a depender de como essa criança é instigada a pensar sobre esse mundo, aquilo que é oferecido para ela, ela vai ter condição de pensar coisas diferentes e se ver de maneira diferente. Porque a gente sabe que essa criança precisa ter esse tempo alargado, oportunidades diversas, e não só ser um sujeito que vai desde pequeno reproduzir comportamentos esperados de uma sociedade que a gente já questiona muitos valores. Quando a gente pensa o projeto da Carandá, a gente pensa também nesse alargamento ou a ruptura com alguns padrões do que se pensa ou se pensava, por exemplo, que era típico de uma educação infantil, da escolaridade de educação infantil. Então, e como é que a gente faz para abrir, né, esse campo de experiências aqui na escola? É de fato trazer a conexão com a vida, com esse tempo da vida, com o tempo da natureza, esse tempo de olhar as miudezas, de se dedicar às vezes ao movimento de um bichinho, ou como é que uma folha se comporta no vento, né? O que acontece quando eu derrubo a água? E essas sutilezas, essas delicadezas da vida, elas não podem passar longe de uma escola de educação infantil. Então, se eu vejo a infância como um espaço de um tempo que precisa ser respeitado, precisa valorizado, precisa ser reconhecido na sua singularidade, porque cada criança é única. Se eu vejo a criança na sua potência, se eu entendo que ela tem direito a ter contato com diferentes materialidades, com diferentes campos do conhecimento, diferentes linguagens, desde a música, das artes visuais, do teatro, das ciências, né? Então, eu preciso permitir que isso tenha vazão, né, nesse espaço de educação infantil. E isso faz com que a gente tenha que rever a nossa visão de tempo, a nossa visão de espaço, a nossa visão de relação humana, né? Então, eu vejo, assim, de uma maneira bem ampla, do ponto de vista filosófico, que o projeto dessa escola, ele se pauta por uma visão muito contemporânea das pesquisas da educação, que faz com que a gente tenha essa obrigação de estudar continuamente e revisitar o nosso fazer. E alinhar, eu acho, com esse pensamento do que precisa ser preservado para que a vida seja melhor. Porque é na infância que a gente vai inaugurando uma série de condições para que essas pessoas que estão chegando no mundo se tornem pessoas capazes de viver a sua vida com plenitude, né?